Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, vitória para você. Que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida, que você tenha um dia de excelência, que você tenha um dia de grandes realizações. É o nosso desejo do nosso coração. E eu creio que você está em sintonia com a programação certa. É você estar no momento certo, na hora certa, e vai ouvir já já mais uma palavra de uma pessoa que fora curada pelo Senhor Jesus. Esta semana estamos desenvolvendo reflexões da fé, captando aqui palavras de sabedoria ou pérolas de sabedoria e algumas bênçãos, algumas curas, alguns milagres que Jesus realizou. Lembrando que Jesus continua agindo, Jesus continua operando milagres. É uma questão de fé. Então não perca a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele nos garante a vitória. Eu já declaro a bênção de Deus para a sua vida. O milagre da cura divina, uma restauração familiar. Já declaramos isso. Receba aí na sua mente, no seu coração, no seu espírito, esta palavra profética para milagres, para a cura divina, para a restauração da sua saúde, em nome de Jesus. Diante disso, vamos então ler aqui um texto no Evangelho de São João, capítulo 9. Olha que interessante essa história. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Eu vou ler essa parte que nos interessa aqui para a nossa reflexão, para fortalecer a nossa fé. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e crê nessa palavra, vai gerar fé no teu coração. Ou a fé que já está dentro de você, uma sementinha de fé que você tem, ela cresce, ela desenvolve. Aqui nós vemos mais um episódio em que passou Jesus. Olha que interessante nesse texto aqui. E passando Jesus. Que maravilha, que sensacional é essa frase aqui. E passando Jesus. Jesus passou. E quando ele passa, ele vê um homem cego de nascença. Ele viu que neste dia que você está me escutando, Jesus também está vendo, Jesus também está contemplando a sua vida, meu querido e minha querida, mesmo que ninguém esteja te observando e vendo que você está precisando de uma ajuda, mesmo que ninguém esteja te observando, mas eu te garanto, Jesus está vendo, Jesus está passando. Jesus está passando agora.
Oh, aleluia! Eu creio no que eu estou falando. Sempre quando eu estou aqui ministrando, quando eu estou aqui em gravação, para enviar essas mensagens para as rádios e para outras plataformas que nós enviamos, eu sempre peço, Espírito Santo, me dê sabedoria para levar essa palavra de fé, me dê sabedoria, me dê inspiração, me dê revelação, para que quem ouvir essa reflexão seja abençoado, seja curado, seja liberto, se desperte para uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha razão de estar aqui, sempre trazendo aqui essas reflexões de fé. Isso aqui para mim não é um passatempo, é um chamado, é um ministério. Deus me deu essa missão e estou cumprindo, e por isso que eu digo, Jesus está vendo você, meu amado e minha amada ouvinte. Mesmo que parece, porque parece. Tem coisa que você fala, parece que eu fui esquecido. Não, você não foi esquecido. Tem muita gente que ama você. Tem muitas pessoas que estão do teu lado. Mesmo que elas não se declarem, estou falando de pessoas humanas. Sim, tem muita gente boa, tem muita gente legal, tem muita gente realmente que estão do teu lado. Talvez eles não falam, mas eles estão. Agora, mesmo que você não acredita nisso, mas eu quero te afirmar, espero que você acredite no que eu vou falar. Jesus está passando. Jesus está passando e está te contemplando. O mesmo Jesus que viu aquele homem cego, e ele já nasceu cego. Ele já nasceu e não enxergava. É o que nós lemos aqui para vocês. E quando Jesus viu os discípulos de Jesus, porque Jesus, ele escolheu entre tantos discípulos que ele tinha, ele escolheu os primeiros 12 para ele treinar, discipular e assim por diante. Aonde Jesus ia, esses 12 estavam com ele, entendeu? E esses discípulos perguntaram para Jesus. Perguntaram. Então ele estava aprendendo. Discípulo é um aprendiz, né? Ele estava aprendendo com Jesus, então eles ficaram curiosos. E disseram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Porque estava supondo que, se alguém está com problema, supõe ou foi fruto de um pecado, né? Ou dos pais, ou do próprio enfermo. Para quem ouviu o ensinamento de ontem, eu ensinei sobre uma outra cura, né? Do paralítico. Estava ali no tanque ali de Betesda, né? E eu não entrei nessa parte, mas hoje eu posso utilizar isso aqui para comparar com a mensagem de hoje. Por exemplo, no caso do paralítico que Jesus curou lá no tanque de Betesda, está escrito em João 5, depois que ele foi curado e tudo, Jesus disse para ele, eis que já está curado, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então dá a entender essa frase de Jesus aqui, que tem coisa que a pessoa enfrenta de doença, pode ser um pecado. Não quer dizer que todos que estão doentes é por causa de pecado, tá? Mas aqui Jesus diz, olha, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Isso em João capítulo 5. Agora, no caso aqui em João capítulo 9, que é um outro milagre que aconteceu, que foi a cura do cego, e Jesus fez de uma forma diferente, não é? Então Jesus, para cada caso, ele usava uma tática ali. Ele tinha ali uma criatividade, vamos assim dizer, né? Certo? Então, quando os discípulos perguntaram, Senhor, por que ele nasceu cego? Quem que pecou? Quem que errou aqui? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi quando então Jesus, ele aplica algo diferente. Jesus viu o cego, mas não o curou como ele curou os outros. Para cada caso ele tinha uma, como eu disse, ele tinha uma ideia, uma criatividade ali, um direcionamento, né? Jesus faz algo interessante. A Bíblia diz o que? No verso 6 de capítulo 9 de João. Cuspiu na terra e com a saliva, quer dizer, a saliva de Jesus, né? Olha que coisa impressionante. Ele fez um lodo. Aí ele pega aquele lodo e ungiu com o lodo os olhos do cego. Olha que coisa impressionante. Ele faz aquilo ali, foi diferente, foi uma cura diferente, mas ele fez aquilo ali e disse, aí ele deu uma instrução. Preste atenção no que eu vou falar. A importância de você seguir uma instrução de Deus. Quero deixar bem claro, uma instrução 100% de Deus. Tem que ter esse discernimento espiritual. Jesus disse para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então, aquele cego foi ao tanque de Siloé, agora com os seus olhos, que recebeu uma unção ali, vamos usar esse termo, com lodo. Não era um azeite, não era óleo, era lodo, mas foi a saliva de Jesus. Oh, que maravilha, hein?
Coisa tremenda, hein? O camarada foi, se lavou e foi curado. Então é isso que nós temos que aprender, as instruções de Deus. Se Deus me dá uma instrução, eu tenho certeza, está na palavra, Deus falou, então é só eu seguir que vai dar certo, que vai acontecer, que vai fluir o negócio, entendeu? Verso 7, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha só, você vê que ele foi, se lavou e voltou. Ele voltou vendo. Ele foi cego, com lodo nos olhos, mas com a saliva de Jesus. Aqui que está o mistério, hein? Coisa tremenda, né? Agora ele volta completamente curado. Quando ele volta, né, curado, os vizinhos e aqueles que conheciam ele desde quando ele era criança, né? Conhecia ele, começaram a perguntar, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então esse camarada era cego e vivia de esmola, de quem o ajudava, ele mendigava. Alguns diziam, é ele mesmo. Outros já falavam assim, parece com ele. Só que ele próprio, que fora curado, disse, sou eu mesmo. Então eu não vou entrar sobre isso aqui, mas gerou ali muitas perguntas. Aí foram para ele e perguntaram, não, sou eu mesmo. Aí disseram assim, mas como que aconteceu isso? Como que os teus olhos se abriram? Como você foi curado? Como você foi abençoado? Ele respondeu o seguinte, olha, um homem chamado Jesus fez lodo. Ele untou-me os olhos e disse para que eu fosse no tanque de Siloé para se lavar. Eu fui, obedeci, lavei e estou enxergando. Olha que maravilha, olha que coisa simples. Então, meu amado, você quer o extraordinário de Deus? Siga as simples instruções de Jesus para a sua vida. Nós andamos, a Bíblia diz, que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Então, é a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que neste dia, nesta hora, você seja abençoado, seja curado e seja obediente às instruções do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra sensacional. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos dar saúde, tanto nos nossos olhos físicos, quanto nos nossos olhos espirituais. Que neste momento, Pai, o Senhor venha abrir os olhos espirituais deste ouvinte que porventura seja cego espiritualmente, não consegue entender as coisas de Deus, que a partir de hoje venha um esclarecimento e essa pessoa seja totalmente abençoada e ela comece agora a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos de Jesus, pelos olhos de Deus. Em o nome de Jesus, todos que receberam essa instrução sejam abençoados e que sejamos obedientes às instruções da Tua palavra. Senhor, abençoa a família querida e todos que nos ouvem sejam abençoados e prósperos. Em o nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.